E muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Semana. As principais notícias da semana comentadas do ponto de vista científico. Eu sou o professor Flávio Cunha, me formei em Física na Unicamp nos anos 2000 e desde então venho divulgando ciência por aí e dando aulas particulares de Física e Matemática e também em escolas particulares e públicas. Este é o terceiro episódio deste podcast, continuando grandes planos para divulgar mais ciência para os falantes da nossa língua portuguesa e principalmente neste nosso Brasil. Porque vivemos tempos complicados em que as pessoas têm se afastado do conhecimento científico, causando enormes prejuízos para a nossa sociedade. E neste episódio você ouvirá... What's happening? The universe is so much bigger than you realize. O filme Tudo em Todo Lugar Ampo, que estreou no Brasil em junho, foi indicado ao Oscar em várias categorias. O filme mostra a história de uma mulher comum que tem sua vida tumultuada por interferências de outros universos. Mas o que a ciência explica sobre vivermos ou não em um multiverso? Isso é só coisa de ficção científica ou tem alguma realidade nisso? It does not look good. Pesquisadores da Universidade de Pequim descobriram que o núcleo interno da Terra está desacelerando. Isso pode afetar o campo magnético da Terra e até mesmo a duração do dia. Será que estamos vivendo o início de um cataclisma global? Calma, vamos entender melhor esse assunto geofísico. Uma mancha que tem o tamanho de quase planetas Terra tem sido observada no Sol nos últimos anos e passou em nossa direção essa semana. Se explodisse, poderia ter causado uma tempestade geomagnética enorme por aqui. Outro motivo para temer o apocalipse? Fique comigo para entender. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Este filme estreou no Brasil em 23 de junho de 2022. Hoje você pode assisti-lo ainda pelo serviço de streaming Amazon Prime. O assunto dele, a história que ele traz é de uma ruptura interdimensional que bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso. Não, eu não vou dar spoiler, não vou falar nada além do que essa sinopse. A direção é de Dan Kwan e Daniel Scheinert. O elenco inclui Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke-Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong e Jamie Lee Curtis. Ele está concorrendo ao Oscar nas categorias de melhor filme, melhor atriz, melhor ator, atriz coadjuvante, melhor trilha sonora, entre outras categorias. Tem uma outra sinopse aqui que eu encontrei na internet que é assim, ó. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, cheio de ação e humor, conta a história de Evelyn Wang, Michelle Yeoh. Uma mulher que se envolve por acaso em uma aventura multidimensional que coloca o destino de todos os universos em suas mãos e também a faz questionar quem ela é para si mesma e para sua família. Esse filme eu fui assisti-lo em julho do ano passado. Já estava, acho que foi em junho mesmo, no fim de junho, e já estava quase saindo de cartaz, eu corri lá para assistir. E ele traz várias questões, né, filosóficas sobre identidade, o propósito da existência, relações, até mesmo sobre relações familiares. Mas o assunto que eu quero comentar aqui com vocês é sobre a questão do multiverso. Esse filme, tentando aqui não dar nenhum spoiler,
ele fala sobre outros universos, pessoas de outros universos que também existem no nosso universo. E essas pessoas de outros universos teriam encontrado uma maneira de contatar os outros universos similares. E então aconteceu aí que fugiu ao controle deles, uma pessoa ela foi acumulando conhecimento de todos esses universos e foi crescendo em poder, então ela podia fazer tudo, assim, nada mais era impossível para ela. O que eu quero comentar aqui com vocês é sobre da onde vem essa ideia, né, de multiverso, se é uma ideia científica séria ou não. E para isso, a gente tem que voltar lá na teoria do Big Bang. Sim, vamos lembrar aqui então de 1929, Edwin Hubble. Ele estava estudando galáxias, então ele ficou observando durante muito tempo cerca de 40 galáxias. E ele mediu a velocidade dessas galáxias e ele percebeu que todas elas apresentavam um fenômeno que se chama redshift em inglês, que é uma alteração para o vermelho. O que significa isso? Significa que essas galáxias, a luz delas, tinham um desvio para o vermelho. Então a gente sabe do que as estrelas são feitas, elas são feitas de hidrogênio, e o hidrogênio ele emite luz em certas faixas, em certos comprimentos fixos de onda. E o Edwin Hubble ele mediu essa luz vinda das estrelas e as estrelas estavam com um comprimento maior do que o vermelho, elas estavam esticadas, indicando que essas galáxias estavam se afastando da Terra. Todas as 40 galáxias, as mais próximas estavam se afastando mais lentamente e as mais distantes se afastando mais rapidamente. Semelhante a um balão. Então se você pegar um balão, colocar vários pontinhos nele enquanto ele está murcho ainda, né, e soprar, você vai ver que todos os pontos vão se afastar, né? Mas se você fixar a visão em um dos pontos, você vai perceber que os pontos que estão ali mais próximos dele se afastam mais lentamente do que aqueles pontos que estão mais distantes dele. Então ele propôs, né, ele achou na verdade uma evidência para uma teoria que já era corrente, né, a partir da relatividade do Einstein, do Albert Einstein, já se tinha concluído algo como semelhante ao Big Bang. E ele então encontrou essa evidência do Big Bang, que as galáxias estão se afastando, todas elas estão se afastando da nossa, como se o universo estivesse inflando, né? Como se ele estivesse expandindo. Não foi difícil calcular pela velocidade que as galáxias estavam se afastando, um pouquinho de matemática levou à conclusão de que há 13,8 bilhões de anos atrás toda a matéria estava condensada num único ponto. Toda a matéria e espaço e tempo, né? Não existia um espaço e o tempo como nós observamos hoje. Estava tudo concentrado num único ponto. Teve um Big Bang, uma explosão, então tudo começou a se expandir. E em princípio pensou-se assim, né? Os planetas, as estrelas que se formaram, as galáxias que se formaram depois do Big Bang, elas têm gravidade. E a gravidade vai puxar tudo de volta. Então a expansão do universo vai desacelerar, né, até parar ou voltar a se contrair. Einstein, antes da descoberta do Hubble, ele inseriu nas suas equações uma coisa que ficou chamada de constante cosmológica. Por quê? Porque ele não acreditava que o universo pudesse estar expandindo. Ele olhava tudo e falava, está tudo parado, então não tem como o universo estar se expandindo. Daí ele inseriu essa constante. Depois da descoberta do Big Bang pelo Hubble, ele disse que aquele tinha sido o maior erro científico da sua vida. E aí, o que aconteceu? Uma coisa espantosa, uma descoberta espantosa em 1998. Descobriram que não apenas o universo está se expandindo ainda, mas também ele está acelerando. Sim, ele está ficando cada vez mais rápido, como se tivesse uma força, uma gravidade negativa, ou seja, uma gravidade que ao invés de atrair as coisas, repele tudo para longe umas das outras. As estrelas, as galáxias e tudo mais, elas estão se afastando cada vez mais rapidamente. E não bastasse, e os cientistas não sabem explicar isso, né? Até hoje não existe uma teoria conclusiva sobre isso. Não bastasse isso, o Big Bang, a teoria do Big Bang, trouxe outros problemas. Um deles, vou falar dois aqui. Um deles é a homogeneidade. Então, se teve o Big Bang,
Por que é que se observa que a temperatura média em todo o universo é a mesma, é praticamente a mesma, né? A temperatura de umas partes do universo é a mesma temperatura de que outras partes do universo que estão diametralmente opostas. Se teve o Big Bang, o universo ele não teve tempo para ter esse equilíbrio térmico, né? A ponto de igualar a temperatura de umas partes com a outra. Porque a temperatura e outras características, não apenas a temperatura, mas a densidade e outras características são tão uniformes. É um problema que a teoria do Big Bang por si não explica. Aí vem também o problema da planaridade do universo. O universo é um lugar plano. O que significa isso? A densidade do universo, a densidade da matéria no universo é exatamente suficiente para manter o universo quase estático. Se a densidade de matéria no universo fosse 0,00060 zeros, 1 maior, o universo ele seria atraído de volta. A gravidade seria tão forte que atrairia todo o universo de volta. Né? E se essa densidade de matéria no universo fosse esse tanto menor, 0,00060 zeros, 1 menor, não teria nem sequer se formado átomos, né? Tudo teria se expandido depois do Big Bang e não teria matéria, não teria formado átomo, muito menos planetas e estrelas. E esse é o problema da planaridade do universo. O universo é um lugar plano. A gente entende essa planaridade do universo como a densidade da matéria. Se a matéria não fosse, se a densidade da matéria no universo fosse muito diferente de um lugar para o outro, o universo teria uma geometria diferente. Isso eu explico em outro momento, uma geometria espacial. Mas enfim. Aí então, para resolver esse problema, os físicos inventaram a teoria da inflação eterna. O que significaria isso? Haveria então uma energia, uma gravidade negativa que ela atuou nos primeiros instantes do universo após o Big Bang, para ser preciso 0,0004301 segundo até esse tempo após o Big Bang, chamado de Era Planck, é uma era muito pequenininha, do tamanho da constante de Planck. Tá? É 10 elevado a menos 43, são 43 zeros na frente do 1. E então, essa inflação ela teria sido extremamente rápida, ela teria sido exponencial. E isso resolve o problema da planaridade do universo, porque essa inflação extremamente rápida do início fez com que a matéria se espalhasse dessa maneira homogênea, achatando o universo. É como se o universo tivesse ficado fininho, né? Vamos dizer assim, a matéria se espalhou muito e afinou, né? Como se tivesse afinado aí a matéria espalhada pelo universo. Essa inflação inicial aí exponencial. E ele resolve também o problema da homogeneidade da temperatura, porque a energia ela teria se espalhado tão rapidamente que ficou homogênea. É claro que existe todo um cálculo matemático por trás disso, eu estou dando apenas os conceitos mais primordiais aqui. Né? Eu tive que estudar esse assunto e não foi fácil. Tá? É bem complexo, na verdade. Em 2014, foram detectadas ondas gravitacionais indicando esse momento inflacionário extremo do início da Era Planck do nosso universo. De novo, a Era Planck são os primeiros instantes ali do universo após o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos atrás. E uma das consequências, o que essa teoria da inflação eterna prevê, é que o universo ele poderia ter se expandido mais rapidamente em uns lugares, em alguns ângulos, e em outros menos rapidamente, criando bolsões de espaço-tempo que poderiam ser interpretados como um multiverso. Cada bolsão desse seria um universo independente, com as leis da física, da química, independentes entre si. Então essa é a ideia de multiverso, que é a teoria da inflação eterna traz como previsão. No entanto, o problema dessa geração de multiverso era a infinidade de universos que poderiam existir. Então,
O Stephen Hawking esteve trabalhando nessas teorias e ele disse que se fosse infinito a quantidade de universos que existem, a gente nunca poderia provar, né? Seria uma teoria, nem poderia ser considerada uma teoria. Mas aí vem a teoria das cordas, que é conhecida também como uma teoria do tudo, porque ela liga os conhecimentos. Outro dia eu comento mais sobre ela. A teoria das cordas, ela supõe que todo o universo é feito de pequenas estruturas chamadas cordas, como se fosse, imagina um elástico de dinheiro vibrando, né? E imagina esse elástico de dinheiro extremamente pequeno, muito menor do que qualquer partícula que já foi observada. E a maneira como essas cordas vibram forma então um elétron, um muon, um pion, que vão formar depois ali os prótons e a matéria e assim por diante. Então essas pequenas cordas têm modos de vibração. Só que esses modos de vibração eles não são infinitos. E essas pequenas cordas estariam na composição básica de todos os universos do multiverso. E aí então o número de multiversos possíveis estaria limitado, tá? Não seria infinito, mas não se alegre, mesmo assim seria muito grande, da ordem de 10 elevado a 500 universos. É um número que a gente não consegue imaginar. Então, concluindo, multiverso é uma previsão teórica, não foi confirmado, não foi feito nenhum experimento. Stephen Hawking estava trabalhando nisso quando ele morreu, não me lembro agora quando ele morreu, acho que foi em 2010. Ele estava trabalhando em desenvolver a ideia de um experimento que seria capaz de observar se realmente existem outros universos ou não. Então é uma pesquisa de ponta, é o suprassumo do conhecimento humano, é o limiar do conhecimento humano, não sabemos. Pesquisadores da Universidade de Pequim, na China, descobriram através da análise de dados dos últimos terremotos, desde da década de 70, na verdade, eles analisaram esses dados, concluíram que o núcleo interno da Terra está girando mais lentamente. E será que isso pode causar uma alteração no campo magnético da Terra? E isso nos afetaria aqui na superfície? Afinal de contas, o campo magnético não é usado só em bússola e hoje a gente não usa apenas GPS para nos localizar pelo mundo? Pois bem, para entender isso, primeiro a gente tem que entender como a Terra é por dentro. A Terra ela tem cerca de 6.400 quilômetros de raio. É um Brasil e meio enfileirado, né? Se você pensar aí o comprimento leste-oeste do Brasil, que é 4.300 quilômetros, dá um Brasil e meio até o centro da superfície, até o centro da Terra. Então vem comigo, vamos fazer um buraco na superfície da Terra e vamos afundando. Os primeiros 20 quilômetros é a crosta terrestre, é a parte dura da Terra. Onde tem montanha, onde tem os continentes, onde tem o fundo do oceano. São 20 quilômetros de crosta terrestre. Abaixo da crosta já vem o manto superior. Então, até 700 quilômetros de profundidade, que já é líquido. Então a Terra, você tem que tirar da cabeça a ideia de que a Terra é toda feita de rocha. Não é. A Terra é uma espécie de uma gota líquida com uma casquinha. Está mais para ovo, a Terra está mais para um ovo, né? Uma casquinha na superfície e lá para dentro é tudo líquido. Então o manto superior vai até 700 km, o manto inferior vai até 3.000 km, a gente está afundando. Tudo líquido, tudo rocha derretida. E aí vem o núcleo externo, que ele é mais denso, feito de metais, né, de ferro, níquel. E ele vai até 5.200 km. Aí até o centro, que é 6.400 km, vem o núcleo interno da Terra. Também tem essa composição aí de ferro e níquel. Na década de 70, descobriram através de medições de reflexões das ondas sísmicas causadas pelos terremotos na superfície da Terra, descobriram que o núcleo interno girava mais rápido do que o manto da Terra.
Como é que isso é feito? Então, quando você tem um terremoto lá na China, por exemplo, as ondas sísmicas percorrem o interior da Terra, refletem no núcleo e sobem de volta. E então sismógrafos, né, aqueles aparelhinhos que medem a vibração do chão, eles conseguem descobrir quanto tempo esses terremotos levaram. Então, eles conseguem fazer uma triangulação e de acordo com o caminho que aquela onda percorreu, se foi superficial ou se ele afundou na Terra, de acordo com o caminho que aquele terremoto, que aquela onda sísmica percorreu, dá para saber se ela foi mais rápida ou se ela foi mais lenta. E então descobriram que aquelas ondas que passam lá pelo centro da Terra, elas tinham um aumento na velocidade, indicando que esse núcleo interno era mais rápido. No entanto, essa rapidez a mais era de apenas 1/10 de grau por ano a mais do que o manto da Terra, do que a crosta terrestre até mesmo. Tá? Então é uma diferença de velocidade muito sutil e existem até mesmo pesquisadores que não acreditam muito nisso, né? Eles preferem imaginar que são desvios aí, né? Momentos que era mais rápido, mas depois pode ficar mais lento também. E aí tem esses pesquisadores chamados Yi Yang e Xiaodong Song. Eles são sismologistas da Universidade de Pequim, em Beijing, na verdade. E eles descobriram que, a partir de dados de terremotos, né, desde a década de 70, descobriram que o núcleo da Terra está girando mais lentamente, ele desacelerou, então hoje ele estaria acompanhando a Terra. Não é que ele parou, né? Ele está acompanhando a rotação da Terra. E o que isso tem a ver com a gente? Bom, paralelamente a isso, desde 2020, vem sendo observada uma anomalia do campo magnético no Atlântico Sul. Sim, aqui no Sudeste brasileiro, no Oceano Atlântico, na verdade, mas que vem para cima do continente também, uma diminuição intensa do campo magnético da Terra. E o campo magnético da Terra, ele defende a Terra do vento solar. O que é o vento solar? São partículas que o Sol emite. O Sol não emite apenas luz. Então existem explosões contínuas na superfície do Sol que ejeta no espaço prótons, elétrons e nêutrons. É chamado de vento solar. E esse vento solar incide na Terra. E o campo magnético da Terra, então quando vem uma carga elétrica e ele encontra um campo magnético, essa carga elétrica desvia. É a regra da mão esquerda, força magnética sobre carga elétrica. Tem até uma regra para indicar para que lado essa carga vai se desviar. Então, o campo magnético da Terra defende, desvia, deflete as cargas elétricas que o Sol emite. Elas migram para os polos. Quando elas entram na atmosfera, a colisão ali com átomos de oxigênio, nitrogênio, provoca o aparecimento daquelas luzes esverdeadas que são chamadas de auroras. E é muito sério isso, porque é tão sério que o aeroporto de Cumbica, o ano passado, teve que mudar a indicação das suas pistas. Porque assim, quando um avião vai pousar numa determinada pista, existe um número na cabeceira da pista que o piloto tem que observar, que vai de 0 a 36. Esse número indica o ângulo que a bússola do avião tem que ter dividido por 10. Então, se a pista está escrita na cabeceira 27, por exemplo, significa que a bússola do avião tem que estar indicando 270 graus para ele poder se endireitar em relação à pista. Tá? E o aeroporto de Cumbica teve que mudar de 27 e 09, né? Ele tem duas pistas lá de pouso, e uma era 27 e a outra era 09. Eles tiveram que mudar para 28 e 10. Por quê? Por causa dessa mudança do campo magnético da Terra. Então, não está de fora a possibilidade desse núcleo, dessa alteração da rapidez do núcleo da Terra ter alguma coisa a ver com essa alteração. Por quê? Porque o campo magnético da Terra é criado justamente pelo movimento de cargas elétricas que estariam no interior da Terra, naquele magma todo ali, que estaria fervendo no interior da Terra em convecção, né, correntes de convecção,
migrando de um lugar para o outro no interior da Terra por causa do calor. E esse movimento todo cria correntes elétricas, e uma corrente elétrica, né, um movimento de cargas elétricas, cria ao redor de si, pela regra da mão direita, um campo magnético. E esse campo magnético vem para a superfície da Terra. E então defende a Terra do vento solar. Marte, por exemplo, não tem campo magnético e provavelmente foi por isso que a sua água da sua superfície foi varrida para o espaço profundo pelo vento solar, porque ele não tem campo magnético. Aliás, esse é um problema que seres humanos que morassem em Marte teriam, que é se defender, se proteger do vento solar. O núcleo. Alguns pesquisadores dizem, né, que existe um ciclo aí de rotação do núcleo da Terra, do núcleo interno, e isso é normal e provavelmente não vai mudar muito, não vai afetar muito essa desaceleração detectada, não vai afetar tanto assim o nosso campo magnético e outras coisas. E já que estamos falando de tempestade de vento solar, vamos falar agora sobre essa mancha solar. É uma das maiores manchas solares já observadas no Sol nos últimos anos, já teve maiores em outros momentos. O que é uma mancha solar? O primeiro que observou a mancha solar foi Galileu. Galileu inventou ali, desenvolveu, é polêmico isso. Alguns dizem que ele copiou ali do holandês e apenas aperfeiçoou, mas enfim, ele apontou para o céu para ver as estrelas e tudo mais. E ele apontou também para o Sol, né? De alguma maneira ele tentou, claro, proteger os olhos dele, não adiantou muito porque ele acabou morrendo cego por causa disso. E quando ele observou o Sol, ele viu que o Sol tinha manchas solares. O objetivo dele era tornar os fenômenos celestes parte dos fenômenos naturais que a gente observa na Terra. Ele não gostava da ideia de ligar os fenômenos celestes à religião, a crenças. Ele queria entender os fenômenos celestes da mesma maneira que ele entendia um objeto caindo aqui na Terra. Tanto é que ele foi lá na Torre de Pisa e soltou os objetos para ver qual que caía mais rápido e concluiu que não dependia da massa, aceleração da gravidade. Isso é história para outro momento. Em 1843, teve um astrônomo amador que descobriu que o Sol, essas manchas solares no Sol tinham um ciclo de 11 anos. Então, durante 11 anos, essas manchas ficam mais... aliás, durante 5 ou 6 anos, essas manchas ficam mais intensas e a atividade solar aumenta. E depois a atividade solar declina e ele fica lisinho, bonitinho, sem mancha nenhuma. E o que são essas manchas solares? Hoje a gente entende que elas são aglutinações do plasma ali do Sol. O Sol é feito do quê? O Sol é feito de plasma. Uma estrela é feita de plasma. O que é plasma? Plasma é um estado da matéria que não existem átomos. Os átomos são quebrados em núcleos, em prótons e elétrons. Então, claro que tem ali no Sol a produção de matéria mais pesada, né? Como o hélio, o trítio e assim por diante, o lítio, até chegar no carbono. Mas no momento da vida solar, não. No momento da vida solar é praticamente hidrogênio, ou seja, átomos de próton e elétrons soltos. Isso é plasma. E esse movimento desses prótons, desses elétrons, cria ali também correntes elétricas que vão gerar campos magnéticos intensos, da mesma maneira que no núcleo da Terra acontece isso, no Sol também acontece. E esses campos magnéticos fazem com que esse plasma se aglutine em alguns lugares, formando essas manchas que são, na verdade, uma diminuição da temperatura na superfície ali do Sol. Então forma uma casquinha, como se fosse uma casquinha na superfície do Sol. Embaixo dessa casca, a convecção ela é paralisada e aí aumenta a pressão enormemente, mas até chegar um momento que essa mancha pode explodir, ejetando massa coronal, ou seja, ejetando matéria a partir do Sol, prótons, nêutrons e elétrons, o vento solar. Quando esse vento solar vem na direção da Terra, isso acontece o tempo todo no Sol, mas geralmente ele vai para outros lugares. O problema é quando essa mancha explode na nossa direção, na direção do planeta Terra. Isso já aconteceu. A última tempestade geomagnética, que é assim chamado quando esse vento incide sobre a Terra, foi em fevereiro de 2022 e causou estragos nos satélites da Starlink, do Elon Musk, lá da SpaceX, está relacionado com eles também.
e causou um prejuízo ali de 50 milhões de dólares, afetou ali, estragou os seus satélites. Em 2017 teve outra tempestade geomagnética, em 2015 também teve, essa de 2015, aliás, me lembro que eu estava assistindo TV, à noite de repente caiu o sinal, ficou o resto da madrugada sem sinal da TV, e afetou o sinal de rádio, satélites, enfim. Isso é o que acontece numa tempestade geomagnética. Mas elas nem foram tão fortes. Foram fortes, né, da categoria 8 ou 9, se não me engano, que é intensa. Categoria X é medido em categorias, né, essas tempestades geomagnéticas. A X é a mais forte. E só que a mais intensa mesmo, que já foi registrada na história, foi a de 3 de setembro de 1859, ficou conhecida como tempestade, o fenômeno Carrington. E esse fenômeno, essa tempestade geomagnética fez aparecer a aurora boreal até o Caribe, da América do Norte, lá do Polo Norte até o Caribe. Todo mundo, o céu se iluminou, o pessoal levantou achando que já tinha amanhecido, vamos tomar café, vamos trabalhar. E quando eles olharam ali para o relógio, não era ainda, né? O relógio não era uma coisa muito comum ainda, eles se orientavam mais pela claridade. E então eles se espantaram com aquelas luzes, né? E não existiam ainda muitos equipamentos elétricos, né? A eletricidade ainda estava sendo investigada, então não causou aí muitos estragos, não. Foi só um fenômeno, um show de luzes no céu. Mas alguns estudos de 2010, se não me engano, concluíram que se aquela tempestade de 1859 tivesse sido hoje, teria causado um prejuízo de 2 trilhões de dólares pelo mundo todo, inclusive destruindo hidrelétricas, geradores, turbinas termoelétricas, né? A geração de energia elétrica estaria comprometida. Isso provavelmente nos lançaria aí a alguns meses de período das trevas, seria realmente uma catástrofe mundial. E isso pode acontecer a qualquer momento. Então tem essa mancha solar enorme que está circulando ali pelo Sol, a R3190, eles têm nomes, nessas manchas eles numeram, né? E então essa semana essa mancha passou na nossa direção, poderia ter explodido, se tivesse explodido, estaríamos literalmente fritos. Os Estados Unidos lançou um satélite para monitorar a atividade solar e tentar prever, né, avisar a Terra. É um satélite chamado SDO, em 2010, Solar Dynamics Observatory. E ele está na órbita solar, ele está entre Vênus e a Terra, monitorando o Sol. A China também lançou um satélite similar em 2017. E a ideia é que se vier um vento solar na nossa direção, esses satélites detectam e nos avisa a tempo de proteger os nossos celulares. O problema não é apenas, se fosse apenas o celular nosso, tudo bem, né? O pessoal ia deixar de fazer umas selfies. Mas o problema não é só isso, né? Então tem a geração de energia elétrica, tem a refrigeração, tem o transporte e realmente estaríamos bem complicados. Você acabou de ouvir mais um episódio do Ciência da Semana. Meu nome é Flávio Cunha. Lembre de compartilhar este podcast com os seus amigos e acessar o meu canal no YouTube, Flávio Cunha 75. É o meu canal no YouTube. E me ajude a divulgar mais ciência. Até mais!